Graça e paz, amados e amadas, entramos no Números capítulo 14. E tanto capítulos 13 quanto 14, eles são totalmente assim coligados, tá? E aqui o que nós vamos ver? O povo reclamando outra vez, a ira do Senhor se acendendo, e aí Moisés intercede pelo povo. Aí nós vamos ver que o perdão que o Senhor dá, mas ele dá a consequência do pecado, que é o castigo que vai ser aplicado ao povo. E depois o povo vai agir conforme eles acham que tem que agir e vão o quê? Ser mal sucedidos na sua empreitada. Então, o que nós vimos aqui? Que foram 12 espias verificar a terra, por ter um coração de incredulidade daquilo que o Senhor ia dar para eles, precisaram ir lá ter estratégia humana de verificar a terra, e 10 vieram com relatos negativos. Então a gente percebe a natureza humana é olhar para o lado negativo da vida. E 2 só vieram com um relato positivo. Nós vimos no capítulo 13 que Caleb se posicionou dizendo: subamos e herdamos a terra, porque o Senhor vai prevalecer ali, nós vamos prevalecer contra ela. Então ele tinha o olhar e a visão da credulidade, de olhar para o Senhor e ter fé, assim como Davi olhou para o Golias. Ele não olhou para o tamanho de Golias, não olhou para a força, não olhou que Golias já era um homem de guerra, ele olhou simplesmente que Golias era um incircunciso e estava falando contra o Senhor. Então aqui mostra o coração de Davi, mostra o coração de Caleb e também mostra o coração dos 10 espias. Eu costumo dizer que nós só nos conhecemos mediante as situações que nós passamos. Muitas vezes nós falamos, eu sou assim, assado, mas o que vai revelar o que tem dentro do nosso coração são as circunstâncias que revelam isso. E aqui nós vemos também o quê? Que nós temos uma tendência de colocar expectativas sobre as coisas que nós queremos ou aquilo que nós acreditamos que o Senhor falou para nós. E nós acreditamos que o caminho é sempre tranquilo. Não, nosso caminho não é tranquilo. O que nós temos que olhar é confiar que o Senhor está conosco. O Salmo 23, ele é um salmo completo. Porque ao mesmo tempo que ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltarás, ele também nos mostra o quê? Que nós vamos andar pelo vale da sombra da morte e que nós não vamos temer nada. Por quê? Porque o Senhor está conosco, porque a vara dele e o cajado dele nos consola. Então é isso, a nossa jornada aqui é uma jornada de o quê? De descansar em Deus. É continuar, nós temos um corpo, uma alma, que está limitado ao tempo e ao espaço. O espírito é algo eterno em nós. Ele não está limitado ao tempo e espaço. Mas aqui nesse momento nós estamos limitados pelo nosso corpo e a restrição da nossa mente caída. Agora, nesse momento que nós vamos buscar o Senhor e caminhar nessa terra. E qual é nossa salvação? Nossa salvação é entrar debaixo das asas do Senhor, é confiar nele e é olhar para ele, sabendo que os dias são maus, mas que a bondade e a misericórdia dele todo dia se renova na nossa vida. Agora, para onde nós vamos olhar? Então, vamos ter um olhar de Davi, um olhar de Caleb? Agora o povo atentou para o que Caleb falou ou atentou para o que os 10 espias falaram? Vamos dar uma olhada aqui. Então toda a congregação elevou a voz e puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. Então, com a notícia que eles trouxeram, os espias trouxeram de forma negativa, o povo chorou muito naquela noite. E aí o versículo 2 diz que todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou antes morrêssemos todo neste deserto. Olha só, primeiro, o povo se lamentou, chorou, mas isso não serviu para reflexão. Pelo contrário, serviu para revolta. Depois eles reclamaram contra Moisés e Arão. Eles não estavam reclamando simplesmente contra Moisés e Arão, estavam reclamando sobre sobre Deus. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente vê pessoas se levantando, muitas vezes não está se levantando contra nós, está se levantando contra o Deus que habita em nós.
Agora, olha só, eles mesmos estão dando uma sentença para eles, prestem atenção. Antes tivéssemos morrido lá no Egito ou antes morrer aqui no deserto. Isso aqui vai fazer totalmente ligação com o final desse capítulo, tá bom? E por que Deus, versículo 3, e por que Deus nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Então está dizendo assim, olha, eu prefiro ficar no Egito, ser escravo, sofrer lá. E por que Deus nos traz aqui? Olha como a mente do ser humano, ela tem uma tendência a esquecer toda a bondade e misericórdia de Deus. E tem tendência a focar no perigo, a focar nas coisas que nos traz insegurança. Porque essa é a natureza do pecado. Quando o pecado entrou na nossa carne, ele injetou a incerteza, ele injetou a insegurança, ele injetou nós ficarmos alertas para a sobrevivência. Quando isso acontece, nós queremos líderes que vão à nossa frente para nos conduzir melhor. Quantas vezes nós queremos tomar uma decisão, mas nós queremos a opinião de várias e várias pessoas para concordar conosco, né? E olha o que o versículo 4 diz: eles murmuraram uns com os outros e disseram: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Quer dizer, vamos descartar Moisés e Arão e vamos escolher um líder para que nos leve de volta para o Egito. Quantas vezes nós vemos as pessoas começarem algo e na hora que começa a ter dificuldade, o que acontece? Retrocedem. Sabe que eu brinco que muitas vezes é igual arrumar um guarda-roupa. Você se propõe a arrumar um guarda-roupa, você tira tudo para fora. Quando você tira tudo para fora, te dá assim até um desespero, porque fica tudo desarrumado. Mas depois você a cada momento vai arrumando, separando, categorizando, vai o quê? Organizando tudo isso. Aí muitas vezes as pessoas falam, eu vou arrumar o guarda-roupa. Aí tira tudo para fora. Aí depois vê aquela bagunça, não suporta aquela bagunça, volta a bagunça para dentro. Então, mais ou menos, quando acontecem essas coisas, revela o que está no nosso coração. Aqui o povo só estava revelando o que está no coração deles. Conforme foi vindo as tribulações, o que eles estavam revelando, o que estava no coração deles. E para isso, eu quero que vocês vão lá em Deuteronômio 8, o versículo 3 a 5 diz assim: ele te humilhou. Quem te humilhou? O Senhor. E te deixou ter fome. Humilhação, sabe? Tem traduções hebraicas que diz que é submissão. O que é submissão? É estar abaixo de uma missão. É estar abaixo de uma ordenança, de uma governança, tá? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Ele te deixou ter fome de coisas que não te edificam, mas ele te sustentou com maná que te edifica. Que tu não conhecias, você não conhecias o maná, nem teus pais conheciam, para dar a entender que não só de pão vive o homem, para dar a entender que não é só daquilo que você enxerga que você vive, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então saiba, o que procede da boca do Senhor para o seu coração. Tomem cuidado quanto a isso. Nós ouvimos muitas vozes, mas primeiro, quando a gente ouve a palavra de Deus, tem intimidade com o Senhor, na palavra do Senhor, o Senhor vai falar também especificamente ao teu coração. Por isso, Paulo, se não me engano, não sei que carta que Paulo escreveu, que diz que o povo de Bereias, eles o quê? Eles averiguavam tudo que Paulo falava na palavra. Então, averiguem tudo o que vocês ouçam na palavra. E também não acatam tudo o que eu falo, não. Vão na palavra, labutam na palavra, esquadrinhem a palavra, porque o Espírito tem que testificar com o nosso Espírito que aquilo está condizente com o que o Senhor está falando ao meu coração. Então, saiba que o Senhor quer falar ao teu coração, porque é essa palavra que nos faz viver. E aqui fala o versículo 4 de Deuteronômio 8. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Assim te disciplina o Senhor teu Deus. Porque nós vamos ver aqui que o Senhor vai disciplinar esse povo.
Aqui nós estamos vendo nesse capítulo a murmuração deles. E eu costumo dizer que a murmuração nada mais é do que o choro de uma criança. Você já viu aquelas crianças no mercado com os pais, que elas querem uma coisa e elas começam a espernear? O povo está mais ou menos assim aqui. Eles queriam que a entrada na terra de Canaã fosse algo tranquilo, que eles não tivessem problema nenhum. E de repente, não é do jeito que eles queriam. E aí eles estão agora esperneando que eles querem do jeito deles. Mas o Senhor sabe o que é melhor para eles. Nessa situação toda, dessa revolta do povo, nós vemos aqui no versículo 5, Moisés e Arão, o que acontece? Eles prostraram a sua face ao chão. E também no versículo 6 diz que dentre aqueles espias da terra, Josué e Calebe, eles rasgaram imediatamente suas vestes. Sobre essa rasgar as vestes é tristeza, é indignação, é assim, é algo muito profundo. Essa atitude que o judeu faz é como se estivesse rasgando realmente o coração. E exclamaram perante toda a comunidade: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, é um lugar excelente. Se Deus nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. E de fato, uma terra da qual emana leite e mel. Não tão somente não vos rebeleis contra Deus, contra o Senhor. Não tenhais medos do povo daquela terra, pois os devorareis como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada. Olha só, a sombra protetora daquele povo foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Olha que palavra de encorajamento, gente, que Josué e Calebe deram ao povo. Então, a terra, ele está dizendo assim, que o Senhor é propício a eles, que o Senhor não está mais com aquele povo, que o Senhor está com eles. Mas mesmo assim, nós vamos ver agora o que o povo faz também, né? O povo continua rebelde quanto a isso. Então, pensa bem, quantas vezes o Senhor está falando isso ao teu coração? Eu não sei em que jornada da vida você está, os desafios que você está enfrentando, mas toma essa palavra para você. Toma essa palavra para você. Esse versículo 8, 9, faz ele assim ressoar no teu coração, que o Senhor é contigo, o Eterno está com você. Não seja como o povo. Olha o que o povo fez no versículo 10. Então todo o povo começou a falar em matá-los e a pedradas. Quando a glória do Senhor... Aí, ó, todo o povo queria matá-los a pedrada. Aí o que aconteceu? A glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. Eu acredito que eles iam realmente, estava prestes a matar eles. Porque o Senhor teve que intervir ali. Parece aqui Apocalipse, né? Quando está naquela guerra do Armagedão, o Senhor intervém assim. Porque ali estaria acontecendo isso. E quem também veio trazer a palavra de Deus, veio ser o próprio Deus aqui na terra, que se humilhou, né? Que se despiu de ser Deus e queriam sempre matá-lo e depois o crucificou? Jesus. Então não espere que todas as pessoas vão ser favoráveis a você, principalmente quando você tem princípios e valores eternos, princípios e valores celestiais. Não, muitas pessoas vão se levantar contra você. Então não espere que a caminhada seja fácil. Olha o que o Senhor diz aqui. Falou o Senhor a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando eles vão recusar crer em mim? Apesar dos sinais que fiz no meio deles? Quer dizer, tudo aquilo que o Senhor fez é como se não existisse um Deus. É como se eles estavam à mercê da sorte, né? Então o Senhor fala, até quando? Eles vão estar com os olhos fechados. Então lembra, o Senhor está verificando o que está no coração deles. Olha o que o Senhor diz aqui: vou feri-los com pestilência e os aniquilarei. E de ti, Moisés, contudo farei uma grande nação, muito mais poderosa do que esse povo. Mas olha a atitude de Moisés. Moisés replicou ao Senhor:
Os egípcios, Senhor, ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste esse povo sair lá do Egito. Então, imagine agora o que pode, como o teu nome vai ser desonrado a partir do momento que o Senhor destruir esse povo. Ele fala aqui no versículo 14, portanto, estes já sabem que tu, ó Eterno Senhor, está conosco, que és visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. Olha o testemunho que os outros povos tinham deles, que a nuvem, que o Senhor era com eles, que a nuvem era sobre eles. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de dia e numa coluna de fogo de noite. Olha o testemunho que havia ali do Senhor. Se fazes perecer a este povo como um só homem, as nações que ouvirão falar de ti vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento. Por isso preferiu destruí-los no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando afirmaste. Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e as transgressões, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Perdoa, pois, a falta desse povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Gente, isso aqui é uma oração. Você viu uma oração de intimidade com Deus? Como é profunda. Então, aqui primeiro é Deus falando para Moisés. Então, Moisés ouve Deus. Quantas vezes nós vamos orar e nós o quê? Só falamos. A gente não ouve o que Deus tem para falar para nós. Aí o Senhor fala para Moisés que de Moisés vai fazer uma grande nação. Moisés fala, não, Senhor. Olha o que o Senhor já fez ao seu povo, olha o testemunho que existe teu sobre esse seu povo. Você vê que Moisés não está preocupado com ele, com Arão, do sofrimento, das injúrias que ele está sofrendo, mas ele está preocupado com o testemunho de Deus na terra, com o próprio Senhor. Então o Senhor aqui também tem o coração de Moisés. Quantas vezes o nosso coração tem desejos indevidos, tem intenções que no íntimo não são puras. Eu vou dar um exemplo para explicar isso. Lembra de Pedro? Pedro, quando o Senhor Jesus perguntou quem ele era, e Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, o Senhor elogiou Pedro, falou assim, olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, Pedro, mas foi meu Pai que está no céu. E no mesmo capítulo, depois seguindo, o Senhor fala que tem que ir para Jerusalém e tal. Aí Pedro chama o Senhor e fala, Senhor, não faz isso não, eles vão te matar, tenha pena de ti. Aí o Senhor fala para ele, arreda Satanás, porque tu não cogitas as coisas de Deus e sim da carne. Aí a gente fala, puxa, mas Pedro é elogiado numa hora, no outro leva uma chicotadinha lá. Mas veja que na realidade, Pedro não estava simplesmente preocupado com o Senhor. O Senhor já estava procurando revelar que era necessário ele ir para Jerusalém. Então, Pedro não estava conseguindo ver a revelação total do Senhor. E segundo, Pedro também estava preocupado do Senhor morrer, mas também estava preocupado com a sua própria vida. Porque se o Senhor fosse para Jerusalém, Pedro iria com ele e Pedro também seria morto, porque eles eram aqueles seguidores de Cristo. Então ali mostra o coração de Pedro que havia também uma segunda intenção. E aqui nós vemos Moisés, não existe intenção nenhuma a favor dele próprio. Ele realmente, a intenção dele é o testemunho do Senhor na terra, o que vão falar do Senhor. E aí vamos ver como o Senhor se posiciona aqui. A partir do versículo 20 diz assim, então Yahvé respondeu, eu o perdoo. Olha só, eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Aqui nós vemos que como a oração liga ou desliga as coisas do céu. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele, por meio de nós, quer agir nessa terra.
Se não fosse a intercessão aqui de Moisés, o Senhor tinha acabado com o povo nesse mesmo dia. Olha que o Senhor responde: eu perdoo de acordo com a tua súplica. Então, amados e amadas, vamos orar. Vamos orar e interceder. Ah, eu não sei orar como convém. Eu também não sei orar como convém. Mas sabe como a gente aprende? Orando. Se eu não oro, eu nunca vou aprender a orar. Se eu não converso com o Senhor, eu nunca vou aprender a conversar. Se eu não fico quietinha 2 minutinhos, falo, Senhor, eu quero te ouvir mediante essa situação que eu estou passando, eu nunca vou aprender a ouvir. Porque é a mesma coisa, a gente tem que praticar qualquer coisa que a gente quer aprender. Só que a gente fica olhando para a nossa incapacidade e não o faz. Quando eu olho assim, essa intimidade de Moisés com Deus, e Deus falando com Moisés, eu me sinto assim, menor do que um grão de areia. Porque eu falo, Senhor, como eu estou longe dessa intimidade contigo. Mas o Senhor fala ao meu coração, continua, filha, continua. Não olha para o tamanho da tua intimidade, olha para o relacionamento diário comigo. E o Senhor vai crescendo cada vez mais. Eu nunca faria isso que eu estou fazendo aqui com vocês, de gravar a palavra de Deus. Mas o Senhor foi colocando pedacinho por pedacinho e eu estou aqui. Eu nunca imaginaria. Isso é plena misericórdia do Senhor. Então, vamos voltar aqui para o capítulo, para o versículo 21. Então, diz assim, olha, o Senhor fala, eu perdoo de acordo com a sua súplica. Entretanto, ou melhor, mas, eis que eu vivo. Espera um pouquinho, eu perdoo de acordo com a tua súplica, mas eu vivo e eu tenho a glória, a minha glória. E essa glória enche toda a terra. Então, não dá para passar impune as coisas que estão acontecendo. Então, o que acontece? Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz lá no Egito e também aqui no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, mas deixando de me ouvir a minha voz por 10 vezes. Olha só, já haviam se rebelados 10 vezes. Não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Eles não vão entrar na terra. Nenhum daqueles que me ultrajaram vão contemplar essa terra. Todavia, somente Calebe, visto que demonstrou ter um outro espírito, uma forma de olhar diferente, segundo a minha vontade, e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra, na terra que foi observada por ele, e os seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o mar. Olha só, eles estavam muito próximos para entrar. Eu anotei aqui, eles estavam uma questão de 15 dias de andar para entrar na terra prometida. E aqui o versículo 25 diz, deem meia volta e partam em direção ao deserto, o caminho que vai para o Mar Vermelho. Então o Senhor agora está fazendo eles retrocederem. Ó Senhor Jesus, que coisa triste, né? Eles estavam há 15 dias para entrar de caminhada. E aqui eles fizeram o quê? Retrocederam. Ó, que o Senhor guarde, né, o nosso coração, para que nós não retrocedamos. E aqui ele está dizendo que Calebe tinha um outro espírito. Calebe, ele conseguia o quê? Estar na presença do Senhor, ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós estamos unidos com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós o que? Estamos nesse mesmo alinhamento, nessa mesma conexão. E a partir do versículo 26 ao versículo 38, o Senhor vai dar a correção, vai dar a disciplina para eles sobre o que eles aqui fizeram. E olha o versículo 28 na parte B, o que diz: eis que eu vivo, e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Quais foram as petições dele? Ou voltarem para o Egito ou morrerem no deserto, né? E olha o que o Senhor fala aqui, ó.
A sua petição foi essa, então os vossos cadáveres tombarão nesse deserto. Então vocês vão morrer no deserto. Todos vós, com a idade, todos vós, os recenseados, desde a idade de 20 anos para cima, vós que reclamaram contra mim, vão morrer nesse deserto. Nenhum de vocês vai entrar na terra que eu prometi, exceto Calebe e Josué, porque neles havia outro espírito, né? Mas quanto aos vossos filhos, da quais dizgueis que seriam levados presa, esses sim vão entrar na terra. Então eles não falaram lá no início do capítulo que nossos filhos, nossas mulheres vão ser levados como presa? Ele está falando que esses filhos vão sobreviver e vão entrar ali na terra. Temos que tomar muito cuidado que nós procedemos da nossa boca. Aqui no versículo 2, eles reclamaram e eles em vez de se abençoarem, eles se amaldiçoaram. Eles declararam maldição para a vida deles e o Senhor permitiu que essa maldição acontecesse para com eles. O Senhor diz no versículo 33, no finalzinho, diz que os vossos cadáveres vão se transformar em pó sobre esse deserto. Então, todos os que teriam acima de 20 anos iam morrer ali no deserto. Eles não iam entrar na terra prometida. E aqui fala também no versículo 34 que eles observaram a terra por 40 dias, né? Então, para cada dia ia ser 1 ano. Então, eles iam ficar ali no deserto por 40 anos. Olha só, por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Então, o Senhor perdoa o pecado, mas existe a consequência do pecado. Essa sim é a disciplina de Deus, a consequência do pecado. E aqui também no versículo 36, Moisés vai falar sobre esses 10 homens, esses 10 espias que voltaram e levaram Israel todo a murmurar e espalharam um relatório amedrontador, desacreditando da posse da terra. E ele diz que tais homens responsáveis por esse desencorajar a entrada do povo na terra, eles iam morrer subitamente de praga perante Yahvé. Olha só, essas pessoas que desencorajaram o falar de Deus, desencorajaram o povo a caminhar. Olha o peso que aqui eles vão ter. Vão morrer subitamente da praga, que o Senhor vai dar a eles. Que o Senhor nos guarde de sermos pessoas que levem más notícias, de sermos pessoas que desencorajam outras, que sermos pessoas que julgam, que criticam, que está mais preocupada no próprio bem-estar e que ficam difamando uns aos outros, né? Então, que o Senhor nos guarde. Somente aqueles dos 12 que foram, os únicos que não foram exterminados foi Josué e Calebe. E qual foi a reação do povo ao ouvir tudo isso que o Senhor falou? Eles começaram o quê? Eles lamentaram, fizeram grande lamentação e levantaram-se de madrugada e eles se prepararam o quê? Aqui no versículo 40 diz: eis-nos aqui e subamos a este lugar a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Então eles falam: vamos nós agora conquistar lá a terra de Canaã. Aí Moisés disse para ele: por que transgredis a ordem de Deus? Isso não será bem sucedido. O Senhor mandou a gente voltar, dar meia volta e voltar. E aí o povo aqui se levantou e falou: não, nós vamos lá e vamos enfrentar. Aí Moisés falou: não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, e não prepareis a vossa derrota, porque vocês estão o quê? Preparando a derrota de vocês. E aí o que eles fizeram? Eles foram, e o Senhor não subiu com eles. E eles subiram na presunção, né? Mas o Senhor não foi com eles, muito menos Moisés e muito menos a arca do Senhor. Então, o que aconteceu com o povo que subiu para guerrear, com os amalequitas e os cananeus, que habitavam ali na montanha? Foram derrotados. E não só derrotados, eles perseguiram eles até a terra chamada Ormar, fazendo-os em pedaço. Então, olha que história, assim, do capítulo 14,
Muito triste, muito triste. O povo, assim, sempre seguindo o seu coração, sendo imprudente. Nós vemos aqui um abismo puxando outro abismo. Começa com murmuração, depois vem a incredulidade, que é a descrença, depois vem a rebeldia, depois aqui culmina na imprudência e na precipitação e culmina onde? Na morte, e uma morte despedaçada. Que nós possamos, né, pedir para o Senhor guardar o nosso coração. Essa história não é para nos trazer medo, não, de um Deus punidor, não. Essa história é para a gente ter um relacionamento com Ele e falar para o Senhor guardar o nosso coração, guardar a nossa língua, guardar o nosso falar. Sabe, muitas vezes nós não concordamos com muitas coisas, até dos nossos líderes religiosos ou daqueles que estão à nossa frente. Porque eu, pelo menos, eu busco tudo aquilo que eu ouço testificar na palavra e testificar no meu espírito. E muitas coisas não testificam, mas eu guardo em silêncio na presença do Senhor. Porque quem é o reto juiz é o nosso Senhor. Então vamos olhar para Ele. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.